Ô Zé, o bloco 1 está com você. A pergunta é a seguinte, Zé: onde mais a Argentina bateu os brasileiros além do Maracanã? Essa é daquelas histórias que parece folclore futebolístico, viu, Kennedy? Não foi só nas eliminatórias da Copa do Mundo que os argentinos superaram os brasileiros ontem, né, com a vitória de 1-0 em Sim. pleno Maracanã, a primeira derrota do Brasil em casa como mandante de jogo de eliminatória da Copa do Mundo, ou seja, estamos pavimentando a história do Brasil rumo ao bueiro, né? Pois é. Mas, Itália já ficou fora de Copa, né? Enfim, pois enfim, é, mas vamos lá. pois é, né? Mas Não estamos agourando, não. É a CBF não, que está agourando o Brasil. é isso. É, além de impor essa humilhante derrota ontem, Kennedy, a Argentina conseguiu outro feito inédito nessa semana, também jogando fora de casa. O Javier Milei, recém-eleito presidente da Argentina, foi o político mais buscado no Google pelos brasileiros esta semana. Não é na Argentina, no Brasil. Nenhum político brasileiro chegou perto da curiosidade que o Javier Milei despertou entre os brasileiros essa semana. Aí você vai dizer, natural, ele foi eleito domingo. Sim. O, o Fernandes, o futuro ex-presidente da Argentina, o Alberto Fernandes, que era peronista, né, o rival Sim, do outro lado, né, do Milei, ele nem aparece no nem gráfico do aparece. Google de buscas aqui, nem quando foi eleito, entendeu? Ninguém está nem aí para o Sim. Fernando. O Milei é um fenômeno de comunicação, inclusive desse lado da fronteira. Olha só esses números aqui, Kennedy. Vamos lá. Desde a tarde de domingo, quando começou a eleição, quando ocorreu a eleição na Argentina, o Milei assumiu a liderança entre os políticos mais buscados no Brasil no Google, né? Então, no domingo, a goleada foi histórica, porque foi 11-1 em relação ao Lula e 17-1 em relação ao Bolsonaro. Quer dizer, tinha 17 vezes mais brasileiros buscando por Javier Milei do que por Jair Bolsonaro. Sim. Não é à toa que o Bolsonaro tratou de pegar o máximo de carona possível na eleição do Milei, porque é muito mais importante para ele do que para o Milei. Aquela chamada de vídeo, a videoconferência que o Milei chamou o Bolsonaro, logo depois de ser eleito, para convidá-lo para ir à sua posse como presidente, foi muito mais importante para o Bolsonaro do que para o Milei. Ele O estava Milei é um por baixo. desastre. O Bolsonaro é ótimo. E o Milei é o Bolsonaro da Argentina, né? Guardadas Sim, ali, grosso modo, as diferenças que existem, né? Mas são é isso. hermanos ideológicos, né? Isso, E isso. agora, eu não me surpreenderia em nada se o Bolsonaro aparecesse lá na posse do Milei com as costeletas crescidas também, né? Porque para pegar mais carona ainda na popularidade do Milei entre os brasileiros. E, Kennedy, a, essa hegemonia, você pode falar assim, mas isso foi uma coisa do sul do Brasil, que tem a fronteira ali com a Argentina. Nada. O Milei foi o político mais buscado em todos os estados brasileiros. Todos, sem exceção, essa semana, nos últimos 7 dias. Né? E não ficou só no domingo, não. Ele superou o Lula e o Bolsonaro, que são tradicionalmente os dois políticos mais buscados no Brasil, no domingo, por essa goleada que eu já falei, na segunda-feira e na terça-feira, ontem. Né? Só foi superado na terça-feira o Milei, na terça-noite, mas não foi por nenhum brasileiro, não. Foi pelo Lionel Messi. Pô, Que mas esse foi mais argentino aí buscado do merece. que todo mundo aqui, por Esse causa do merece. jogo. Né? Não Mas jogou muito, também. não jogou nada, mas merece. Enfim. Mas, enfim, olha só que coisa curiosa, Kennedy. E o que os brasileiros estavam perguntando para o Google sobre o Milei? As 10 principais perguntas. Primeiro, Javier Milei é de direita? Já mostra mais ou menos quem estava buscando por Sim. Milei aqui. Milei é de direita ou esquerda? Também tem gente, né, que não sabia direito onde estava.
Terceiro, quem é Javier Milei? Né? Quarto, Javier Milei é casado? Já tem candidatos, pelo visto aqui. Quando Milei assume, o que Milei defende? Qual é o partido do Milei? Quantos anos tem Milei? Messi apoia Milei? E quantos votos teve Javier Milei? Então, você vê que mesmo o Messi, que superou o Milei na noite fatídica de terça-feira, dia do Jogo do Brasil, também despertou a curiosidade dos brasileiros para saber em quem que ele tinha votado. Agora, também não é só nas buscas diretas pelo Milei que ele aparece com destaque. Também nas buscas associadas ao Bolsonaro, por exemplo, ele está entre os temas mais comuns, que mais cresceram essa semana. Na verdade, ele foi o segundo assunto sobre Bolsonaro que mais cresceu. Perguntas qual a relação do Milei com o Bolsonaro, se o Bolsonaro iria à posse do Milei e tal. Ele só perdeu para aquela baleia jubarte que o Bolsonaro é acusado de ter importunado com seu jet ski, né? Que vai ser investigado por um crime de como é que é? Assédio a cetáceos. Agora, mas então é isso, Kennedy. A moral da história, tudo isso parece uma grande curiosidade, uma piada, mas tem um fundo importante nessa história toda. Porque se o Alberto Fernandes foi sempre um ilustre desconhecido para os brasileiros, tá na cara, tá óbvio por esses dados que o Milei tem tudo para ser uma presença constante e incômoda para o Lula nos próximos anos, mesmo desse lado da fronteira. Ele tem muito de Trump nesse sentido, essa coisa teatral, né, que o Trump tinha. Isso, de fato, gera engajamento, desperta atenção, disputa espaço na imprensa, né? Do cabelo ao jeito que fala, como destrói Banco Central, se veste de super-herói. É uma coisa... Ele tem esse jeito de Trump, né, de palco, esse domínio de palco, né, de ator, assim, né, Zé? Exatamente, e isso vai continuar alimentando o imaginário brasileiro também, não tem a menor dúvida quanto a isso. Ele vai passar a ser um personagem da história do Brasil, da crônica política brasileira, porque, é claro, como a gente já falou ontem, e vai falar mais hoje ainda, ele vai ter muita dificuldade para governar, ele tem uma base parlamentar muito pequena, vai precisar fazer um monte de acordos justamente com o estamento político argentino que ele supostamente veio para destruir. Não é uma historinha falsa do Bolsonaro, né? E aí, o que ele vai fazer? Ele vai achar inimigo externo, ele vai achar Você falou isso outros. Ontem. Isso. Vai encher o saco do Lula, exato, do Brasil. Para continuar vendendo essa imagem de contestador e destruidor, etc, etc. E o Lula, com certeza, vai ser um dos alvos preferenciais dele e o Brasil também. Então, podem contar que o Milei vai continuar nessa parada de sucessos ou de insucessos do Google pelos próximos 4 anos. É um personagem... É triste, né? A gente sabe no que isso vai dar. A gente já viu esse filme nos Estados Unidos, vimos esse filme aqui no Brasil. Agora, é a escolha que os argentinos fizeram, a eleição tem que ser respeitada. Vamos ver se ele vai respeitar a democracia lá. Ô Zé, enquanto você prepara a tua síntese aí, deixa eu ler uns comentários. Como sempre, o nosso Danilo Sotero Rogério chegou chegando. Deixa eu achar o dele aqui, que já desceu bastante aqui. Cadê? Danilo Sotero Rogério. Mesmo com crises intermitentes, os indicadores sociais da Argentina são melhores que os do Brasil, diz o Danilo, para falar onde que a Argentina está ganhando do Brasil, além do Maracanã, né? A Margarida von Schwenk está sempre com a gente também. Boa noite, caros Toledo e Kennedy. Uma tristeza a opção política feita pela Argentina. Está lamentando a Margarida aí. Pedro Campos, a Argentina bateu os brasileiros na dívida com o FMI. Viram o eleitor... Estão com dificuldade lá. Já devem grana e estão tentando pegar mais grana com o FMI, né? Como o Zé falou e o Rico perguntou, como é que vai dolarizar uma economia que não tem dólar? Bora para frente. O Pedro Campos continua. A Argentina bateu os brasileiros na dívida com o FMI. Viram o eleitor do Milei fazendo o cálculo de conversão de moeda para o dólar? É prazeroso saber que a direita é burra. Empate em todo mundo. Enfim. Carla Rodrigues, que pergunta ótima.
A Argentina bateu o Brasil em loucura da extrema-direita, porque o Milei é muito mais aloprado do que o Bolsonaro. Boa resposta, mais aloprado ele é. O Bolsonaro é mais, né, coisa mais Falta talento milico. cênico para o Bolsonaro em comparação É, ao Milei. é só aquele autoritarismo idiota e tal. A Rosiane Arroxo, boa noite. O cinema, o argentino é bom e premiadíssimo. O nosso também é bom, viu, Rosiane? Mas eu gosto muito do cinema argentino. Eu gostei do seu ponto de vista aí. É bacana. Deixa eu ver se tem mais mensagens. O Antônio Carlos Neto. Cinema, prêmios Nobel e irresponsabilidade política. Suzana, boa noite, Toledo e Kennedy. O programa de ontem foi ótimo. Obrigado, Suzana. Muita gente gostou mesmo, acharam interessante. Obrigado pela percepção. A Carla Rodrigues. Também gostei de ontem, Suzana. Ótima entrevista com o Recupero. A Bárbara Rezende Magalhães. Adorei a vibe pacífica da roupa e do cenário do Kennedy. Nem parece que ele está prestes a dar notícias caóticas. Tem essa florzinha aqui atrás, esse verdezinho aqui. Kennedy, essa orquídea aí é de verdade? O que você acha? É tão verdadeira quanto as costeletas do Milei, né? Infelizmente não é, viu? Vamos saciar a dúvida da Bárbara. Não é não, Bárbara. Infelizmente não, mas enfim. Mas vou arrumar uma planta. Em casa eu tenho muita plantinha de verdade. Tiago Carvalho. Mas essas pesquisas não significam necessariamente que as pessoas admirem ele. Já comentando essa questão do Google. Então o Toledo pode comentar isso. Claro, tem um aspecto de curiosidade. O cara, Sim, mesmo não, não é gostando, pergunta. quer saber Não, quem é. Né? Mas exatamente, as perguntas são falem as mal, mais mas falem de básicas mim. possíveis. Exatamente. É, Quem é, o que ele faz, ele é casado, quantos anos tem, quantos votos teve, é de direita, é de esquerda. Sim, mas ele desperta atenção, coisa que isso. outros presidentes argentinos jamais É, conseguiram. o próprio Tiago Carvalho está falando aqui. Eu pesquisei, por exemplo, para saber o quão ferrados estão os argentinos. Boa, Tiago. Acho que não dá para saber ainda não, mas acho que bastante ferrados. Eliane Brito. A Argentina bateu o Brasil na escolha de seu presidente. Milei é bem pior que Bolsonaro. Se isso é possível. Bem, aí eu já tenho dúvida, porque campeonato de Essa ruindade ali, partida não ó, começou ainda, né? não Vamos ter começou. que, Vamos ver, vamos vamos ter ver, que vamos ver ele em ver. atuação. A Argentina bateu os brasileiros em vinho, Sarra, é verdade. Assim, os títulos argentinos são muito bons. Mas espumantes brasileiros lá, é vinho branco e vinho títulos do sul do Brasil também estão melhorando muito. Mas os argentinos são. Eu gosto bastante. Muito bem, Zé. Vamos para a sua síntese para de enrolar? Sim, Onde vamos lá. mais a Argentina bateu os brasileiros além do Maracanã, José Roberto de Toledo? Recém-eleito na Argentina, Milei goleia Lula e Bolsonaro no Google. Boa! Recém eleito na Argentina, me leia Lula e Bolsonaro no Google. Fechou.